Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando com esta liturgia o 26º domingo do tempo comum em nossa igreja. Iniciando hoje o mês missionário. A igreja no Brasil dedica outubro como o mês das missões, para lembrar que todos nós que somos cristãos, batizados, também somos discípulos missionários. Não se pode pensar ser cristão sem ser missionário, discípulo do Senhor, anunciar com alegria a sua palavra. Peçamos hoje a intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, como assim a sua consagração. Também a São Francisco Xavier, patronos da missão, para que o exemplo deles nos estimule cada vez mais a sair do nosso comodismo, e assim colocarmos os nossos pés a caminho, com um coração aquecido, ardendo por causa da palavra de Deus. A experiência humana que nós temos, queridos irmãos e irmãs, talvez até para justificar algum erro nosso, nós costumamos colocar a culpa no outro. Colocar a culpa no outro, apontar o dedo para o outro. Esse foi o comportamento do povo de Israel. Por isso, o profeta Ezequiel dirige a palavra a esse povo, dizendo: o povo diz, a conduta do Senhor
não é correta. Ouvi voz da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta, né? Então o povo, para justificar certamente os seus erros, encontrar um bode expiatório, como se diz, culpava até Deus pelos seus erros, pelas as suas falhas. Quando também nós, muitas vezes, na falta de humildade, de sinceridade, de falta de consciência, muitas vezes justificamos os nossos erros apontando para o erro do outro, ou justificando a má conduta por causa de alguém, né? Corria um ditado lá em Israel, né, que os pais comeram uvas azedas e os filhos ficaram com os dentes embotados. Ou seja, os pais pecaram, os filhos pagarão por isso. Mas Deus corrige isso de imediato. Cada um é responsável pelo seu erro, pela sua culpa moral. Cada um vai prestar contas a Deus, né? Agora, arrependendo-se de todos os pecados, o ímpio, o pecador, cada um de nós não morrerá, viverá. Então o profeta, dizendo isso, está abrindo, né, então o coração do povo para que entregue-se à misericórdia, né? No lugar de estar culpando alguém ou até o próprio Deus, mas abrir-se ao arrependimento, né, para encontrar a misericórdia, a graça, a justiça e a vida, né? Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa a própria vida, e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Aquilo que o Papa Francisco está sempre dizendo: Deus não se cansa de perdoar. Sempre há espaço no coração de Deus para o perdão e para a misericórdia. Por isso, paremos de estar culpando e apontando os erros dos outros e procuremos converter o nosso coração para que encontre a misericórdia do Senhor. No Evangelho, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho escrito por São Mateus. Domingo passado, Jesus estava subindo para Jerusalém. E aí, no seu caminho, ele contou aquela parábola, né, que nós ouvimos no domingo passado, os trabalhadores contratados para a vinha daquele patrão. Hoje, Jesus mais uma vez menciona a vinha, dizendo que um pai, um homem, tinha 2 filhos e os mandou para a vinha. No próximo domingo, vamos também ouvir outra parábola sobre a vinha. Aqui, nesse caso, os vinhateiros homicidas. E Jesus conta estas parábolas justamente para dizer, exemplificar a rejeição que os sumos sacerdotes, as lideranças religiosas e políticas, os grandes, os poderosos de Israel fizeram de sua mensagem. Não acolheram a palavra de Deus, rejeitaram o projeto de vida de Jesus, né? De Jesus. Nós estamos aqui no capítulo 21, a partir do versículo 28.
Quando olhamos na Bíblia, um pouco antes do início do capítulo, Jesus está entrando em Jerusalém, não é? Aquela entrada triunfal, todo mundo aclamando Jesus como rei. E a primeira ação profética de Jesus, qual é? Expulsar os vendedores do templo. Porque o templo de Salomão, o templo de Deus em Jerusalém, naquele tempo parecia mais um estabelecimento comercial do que a casa de Deus, casa de oração. Por isso revoltou Jesus. O que fizeram por aqui, não é? O que estão fazendo com a casa do meu pai? É casa de oração. Mas transformaram a casa de Deus num antro de ladrões, não é? E aí começou a expulsar os vendedores, os cambistas. E se os vendedores e cambistas estavam lá, tinham a permissão de quem? Das autoridades, dos sumos sacerdotes, que estavam lucrando com isso. Vocês lembram aquela frase de Jesus: eu quero misericórdia e não sacrifício? Lembram que Jesus disse isso no Evangelho? Qual era esse sacrifício? Dos animais. Olha, Jerusalém acolhia peregrinos de todo mundo. E claro, o peregrino que saía de outro país não vinha trazendo um boi. Comprava no templo o boi, o carneiro, as pombas, o que fosse que desse, né? Segundo a posse de cada um. E o que é que os cambistas faziam? Vendiam o boi para ser sacrificado, que deveria ser morto, o sacrifício, já está dizendo, né? Seria morto para oferecer o sangue no altar. Eles iam lá por trás e não matavam, pegavam já um outro sangue, diziam que tinha oferecido o sacrifício e voltava e vendia o mesmo boi. Está vendo? Por isso Jesus disse: olha, prefiro a misericórdia ao sacrifício. E quando Jesus expulsa esses vendedores, né, os cambistas, né, isso revoltou as autoridades religiosas, porque estavam lucrando, né? E a partir daí Jesus não teve mais paz, né? Começaram a perseguir a Jesus. Até perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus diz: eu vou fazer uma pergunta também, se vocês responderem, eu respondo. O batismo de João vinha dos homens ou vinha de Deus? Aí eles disseram: olha, se dissermos que vem de Deus, ele vai dizer: e por que vocês não acreditaram nele? E se nós dissermos que é dos homens, invenção dos homens, o povo vai ficar contra nós, porque o povo considera João Batista um profeta. Vamos, já sei, vamos dizer que não sabemos. Aí chegaram para Jesus e disseram: não sabemos. Aí Jesus: também não vou responder. Tá vendo? Jesus é esperto, né? É esperto, tá bom? E aí, claro, começou a perseguição, o plano até para matar Jesus, porque ele incomodava o jeito que os religiosos, os muitos religiosos estavam agindo. E aí contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. Chegando, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Qual foi a resposta? Não quero. Está vendo? Foi direto. Até muito sincero. Desobediente, rebelde, foi. Mas foi sincero. Não quero. Mas mudou de opinião e foi, né? Pouco mais tarde refletiu, pensou direitinho, mudou de opinião e foi.
Claro que não é simplesmente mudar de opinião. Lá no original não está dizendo a opinião, mudou de opinião. Metalomonai quer dizer, ele arrependeu-se, não é? Ele converteu-se, mudou, não é? E foi fazer o que o pai disse. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Como foi que ele respondeu? O segundo: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Aí Jesus pergunta para os sumos sacerdotes: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro é óbvio. A parábola é muito clara. E aí Jesus diz algo que certamente os sumos sacerdotes estremeceram na base e ficaram com mais raiva ainda de Jesus. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Jesus está dizendo aos sumos sacerdotes que os cobradores de impostos, pecadores públicos, as prostitutas vão entrar primeiro no reino dos céus. Não é? Por quê? Aí vem o porquê. Não é só porque são cobradores de impostos, não é porque são prostitutas, mas porque se arrependeram, não é? Acolheram a mensagem de João Batista, está vendo? Creram nele, diferentemente dos sumos sacerdotes, não é? Não acreditaram, não se converteram. Os cobradores de impostos e as prostitutas, aqui, irmãos e irmãs, como categorias de um povo excluído, rejeitado e marginalizado, que, segundo a visão da religião oficial daquele tempo, eram pessoas descartadas, não tinham a menor possibilidade de pertencerem ao reino dos céus. O que foi que o profeta Ezequiel disse? Se o ímpio se arrepender dos seus pecados, com certeza viverá, não morrerá, entrará na vida, né? No reino dos céus. E Jesus está dizendo a esta parábola, queridos irmãos, uma coisa muito importante: Deus não espera só de nós palavra, mas a ação, a atitude. Não é só dizer Senhor, Senhor. Ele disse, não foi? Nem todo aquele que me diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz o quê? A vontade do Pai, né? Tá vendo? Como aquele primeiro filho foi rebelde, foi desobediente, foi insensato, imaturo, mas depois se arrependeu, né? Meditou lá no coração, se converteu e fez a vontade do Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, tenhamos muito cuidado para que não estejamos presos simplesmente aos ritualismos, aos formalismos da religião, não é? Mas lá no coração, não é? Termos a liberdade de seguir ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos sim, Senhor, de forma muito formal, né? De forma muito ritualística, né? Com muita beleza, com muito enfeite, mas na verdade não estamos com disposição para trabalhar na vinha do Senhor. Que o Senhor toque o nosso coração para que possamos cumprir sempre a sua vontade, não obstante os nossos pecados, as nossas fraquezas. Assim seja. Amém. Amém.